Essa edição do Congresso de Política Brasileira de Política, Planejamento e Gestão da Abrasco, é uma parceria da Abrasco com a Universidade Federal do Ceará. Nós temos um conjunto de instituições que se envolveram nessa organização do evento e que demonstra que a saúde coletiva no Ceará é forte em termos de ensino, pesquisa, mas também que envolve outros atores importantes governamentais, como o governo do estado do Ceará, como os governos municipais, né? A gente está aqui recebendo vários trabalhadores e gestores do nosso estado que têm contribuído para a construção do SUS, né? E também movimentos sociais, né? Eu acho que é um grande diferencial dos congressos da Abrasco. A gente entende que é fundamental trabalhar ciência, construindo conhecimento acadêmico, mas isso só faz sentido se a gente tiver com os sujeitos, com os territórios e com luta política também desses sujeitos, né? Então, para a gente é uma alegria mostrar um pouco do que a gente vem fazendo aqui no Ceará, mas também acolher e aprender com quem está chegando, né? Com outros estados, que eu acho que é um movimento que a Abrasco faz sempre, né? Que permite para a gente sempre que é esse diálogo entre gerações, entre regiões e entre diferentes epistemologias e possibilidades de pensar a saúde coletiva e, no caso nosso, a política, planejamento e gestão em saúde. Esse congresso ele tem algumas singularidades. Ele é o congresso mais numeroso em termos de participantes, é um congresso mais diverso, com uma participação maior do movimento social, uma participação mais diversificada em termos de regiões, em termos de pessoas que aqui participaram e circularam. E também muito diverso do ponto de vista da sua agenda. Então, a programação científica já resulta de uma permeabilidade que se buscou no tema de política, em que se fortalece o tema de política, planejamento e gestão, mas permeando num diálogo intersetorial, transdisciplinar, e interseccional também por conta do que vem dos GTs para a gente. Então, isso faz com que a gente comece a pensar possibilidades de uma discussão, de uma produção científica que amplia em relação ao que era temas que tinham outros congressos. A gente da Comissão Científica, a gente queria um congresso participativo que reinaugurasse o primeiro congresso de políticas públicas presencial pós a pandemia. A gente queria muito contato humano e aí a gente queria um debate que envolvesse os temas tradicionais da saúde coletiva, né? A questão do financiamento, a saúde como direito, a valorização da atenção primária, as linhas de planejamento e gestão, mas a gente queria que novas pautas que surgiram nesses 10 anos fossem também incorporadas. A questão da interseccionalidade, o racismo estrutural, a branquitude, a pauta climática, a questão do arcabouço fiscal novo e do desfinanciamento do SUS, que ainda se intensificou ainda mais. Então, a gente queria um congresso que debatesse tanto com as pautas históricas, quanto as pautas emergentes, que a saúde coletiva tem um grande débito e que precisa se atualizar. Que é um trabalho de ampliar mesmo assim, o diálogo do campo de política com outros saberes, com outras práticas. E como que você faz para fazer essa ampliação? Né? Assim, a ciência ela não se produz sozinha do nada, né? Ela tem que ser permeável à escuta, ao diálogo, para que essa produção se amplie. E um pouco vindo do Paulo Freire, né? Aquele termo insurgências. Então, assim, foi uma questão de valorizar também o que vem de quem vive no território, né? De quem exerce a prática cotidiana no serviço de saúde, dos saberes de quem lida com a saúde, com outros saberes que os evidenciados na ciência, mas se a ciência não escutar esses outros saberes também, ela não vai ser tão efetiva quanto saberia se tiver conhecimento desses saberes. Então, é uma busca de contemplar essas questões em qual produção científica a gente quer, sem perder em nenhum grau a qualidade do trabalho científico, com a mais absoluta evidência, com todas as metodologias reconhecidas, né? Que é tão importante para uma associação brasileira de saúde coletiva. Eles puderam ainda, né, incentivá-los a participar da publicação e apresentação no Congresso de Trabalhos Científicos, participar das mesas, das rodas de conversa,
das mesas redondas. Isso é muito enriquecedor para os monitores, né? Eles tiveram ainda, né, nesse processo de seleção, identificado também ali a sua disponibilidade, né? Muitos são monitores de vários locais do Brasil, de vários programas de pós-graduação. Isso tornou enriquecedor esse processo de monitoria. A gente tem dito, né, a nossa equipe, a comissão de monitoria, tem passado para eles que eles são o verdadeiro coração desse congresso. Né? São eles que estão aqui muito cedo, acolhendo todos os congressistas, né? Direcionando, tirando as dúvidas, bem como apoiando as atividades científicas. Então, eu acredito que a presença do monitor, e assim, vale ressaltar que nós temos monitores desde a graduação até doutores, né? Pessoas de vários lugares do Brasil se inscreveram e vieram para participar desse processo. E eles tinham que dar 5 turnos. Muitos deles se ofereceram para participar porque eles sentiram um espaço de pertencimento, de produção coletiva mesmo desse evento. Então, eu digo para eles todos os dias, vocês são o coração desse evento. O 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde tem como característica, na sua temática, resistência e insurgência, né? Acho que essa questão da resistência e da insurgência por si só já traz para esse espaço um debate muito importante em torno das iniquidades em saúde, das desigualdades sociais que estão estabelecidas, principalmente quando a gente vai olhar as interseccionalidades, pensando aí as matrizes de opressão, de raça, de gênero, de classe, de capacitismo, de religiosidade, de sexualidade. E a gente precisa compreender isso enquanto um processo histórico, um processo de produção não só de saúde, mas sobretudo de morte, de doença e morte. E daí o campo da saúde coletiva, que muito contribuiu para a gente tivesse uma percepção social e das iniquidades em saúde, precisa se atualizar numa perspectiva interseccional, de como que a gente inclui o racismo e o racismo ambiental como um deles, mas também o machismo, a misoginia, né, a transfobia, a homofobia e os fatores de classe, de capitalismo, sobrepostos para compreender os processos de morte e mortalidade da população brasileira. E é o mesmo, né, um mapa que se sobrepõe. Então, ali também estão as meninas negras, as meninas indígenas, que não vão ter acesso aos serviços de saúde, que não vão ter acesso às políticas, né? E por isso que as políticas elas precisam ser políticas interseccionais. Né? As iniquidades elas precisam ser vistas pela perspectiva da interseccionalidade, para que a gente possa tornar todo mundo, né, na superfície, todo mundo na agenda, todo mundo na luz da política pública. Né? O que indica que a Abrasco está muito ligada aos temas contemporâneos, muito atenta, sem abandonar, digamos assim, os temas clássicos da saúde coletiva no Brasil. Ele também se enriquece com as agendas bastante contemporâneas. Então, indica que a Abrasco não só cresceu, mas se renovou e está se renovando cada vez mais. A Abrasco tem um papel político, mas, ao mesmo tempo, é uma instituição que deve refletir, fazer pesquisa, produzir conhecimento que ajude a cidadania a buscar alternativas para as práticas de saúde. E, nesse particular, nós não podemos esquecer que política, planejamento e gestão formam um todo que partem de uma análise objetiva da realidade para mudar essa realidade com a contribuição dos segmentos organizados da população. Eu estou muito feliz com esse nosso congresso, o 5º congresso, né, da Política, Planejamento e Gestão. Eu acho que tem uma coisa muito legal que eu queria comentar sobre esse congresso, que para mim ele espelha a renovação que tem tido a Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Abrasco. Eu acho que este congresso teve um protagonismo muito grande da nova Comissão de Políticas, então acho que assim, é muito interessante perceber que há uma nova geração de política, planejamento e gestão em ação. As pessoas têm elogiado aqui pelos corredores a temática, a diversidade das mesas. Então, eu acho que a gente está sendo feliz em abrir esse espaço para a renovação da saúde coletiva como um todo, mas particularmente agora dentro da nossa área, né?